A Filha do Sertão, do pó da caatinga ao topo da moda. Antes de eu contar essa história, eu preciso que você responda uma coisa para mim. Sinceramente, você já olhou para sua vida e pensou: isso não pode ser tudo que existe para mim? Já sentiu que você nasceu para algo maior, mas o mundo ao redor parecia pequeno demais, pesado demais, cruel demais para deixar você passar? Se você já sentiu isso, então você precisa ouvir a história de Marlene, porque Marlene também sentiu. Marlene sentiu isso dormindo no chão de terra batida de uma casa no interior do Ceará, ouvindo o vento secar tudo ao redor, sem água, sem luz elétrica, sem a menor perspectiva de que amanhã seria diferente de ontem. Ela sentiu isso quando tinha 12 anos de idade e já carregava o peso do mundo nas costas, como se o sertão tivesse colocado uma pedra em cima dela e sussurrado: fica aqui, você não vai a lugar nenhum. Mas Marlene foi. E o que ela encontrou pelo caminho vai te fazer chorar, vai te fazer rir, vai te fazer apertar o punho com raiva, e vai te fazer entender o que realmente significa não desistir quando tudo, absolutamente tudo, te empurra de volta para onde você veio. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. No momento mais alto da vida de Marlene, quando ela já tinha conquistado tudo que qualquer pessoa poderia sonhar, ela recebeu uma notícia que quase destruiu tudo. Uma notícia que veio de onde ela menos esperava. Uma traição tão profunda, tão calculada, que vai te deixar sem palavras. Fique comigo até o final, porque o que acontece nos últimos capítulos dessa história é o que vai ficar gravado na sua memória para sempre. Essa é a história de Marlene Souza, a filha do sertão que virou rainha da moda no maior palco do mundo. E ela começa assim. Já inscreva-se no canal, curta e comente o que está achando da história. A terra que forma quem você é. O município de Quixadá fica no sertão central do Ceará, a cerca de 170 quilômetros de Fortaleza. Se você nunca foi até lá, é difícil descrever com palavras o que aquela paisagem faz com a alma da gente. São monólitos de pedras gigantes que surgem do nada no meio do semiárido, como se a terra tivesse tentado criar montanhas e desistido no meio do caminho. A caatinga cinza e espinhosa, que no tempo da seca parece estar morta, e na época das chuvas explode de verde de um jeito tão absurdo que você quase não acredita que é a mesma paisagem. O calor que racha a terra. O sol que parece maior ali do que em qualquer outro lugar. É nesse cenário que Marlene nasceu, numa tarde de novembro de 1978, durante uma das piores secas que o sertão havia enfrentado naquela década. Sua mãe, Dona Terezinha, tinha 22 anos quando trouxe Marlene ao mundo. Seu pai, seu Geraldo, era um homem duro como a pedra-sabão da região, trabalhador braçal que plantava feijão e milho na roça que pertencia a outro. Eram meeiros. Isso significa que cultivavam uma terra que não era deles, e metade de tudo que produziam ia para o dono da propriedade. Na prática, trabalhavam o dobro para viver com a metade. Marlene foi a quinta filha. Depois dela vieram mais 2 irmãos, 7 filhos, uma casa de 2 cômodos e um mundo que parecia não ter espaço para sonhos. Mas Marlene sonhava. Ela sonhava desde pequena, e o que mais irritava os adultos ao redor é que ela não sonhava em silêncio. Ela falava, ela perguntava, ela observava tudo com aqueles olhos escuros e fundos que pareciam querer engolir o mundo inteiro de uma vez. Com 6 anos de idade, Marlene entrou na escola pública da cidade, e foi como se alguém tivesse acendido uma tocha dentro dela. A professora dela na primeira série se chamava Dona Fátima, uma mulher de uns 50 anos, cabelos brancos, que havia dedicado a vida inteira a ensinar crianças pobres do sertão a ler. Dona Fátima se lembra até hoje de Marlene. Conta que enquanto as outras crianças precisavam de semanas para aprender o alfabeto, Marlene aprendeu em 3 dias. Não porque alguém a ensinou em casa. Em casa, ninguém sabia ler.
mas porque Marlene tinha fome de aprender de um jeito que Dona Fátima, em 30 anos de magistério, dizia nunca ter visto igual. Havia uma coisa, porém, que chamava a atenção de todos desde muito cedo: a relação de Marlene com roupas. No sertão pobre onde ela cresceu, roupa era funcional. Era o que protegia do sol, era o que cobria o corpo. Ninguém pensava em beleza, em estilo, em como uma peça de tecido poderia mudar a maneira como você se sentia. Mas Marlene pensava. Desde os 7 anos, ela pegava retalhos de tecido que a mãe guardava para consertar roupas velhas e ficava horas e horas criando combinações, dobrando, tentando construir algo novo a partir daqueles pedaços. Dona Terezinha achava aquilo bobagem. Para com essa frescura, menina, e vai ajudar no almoço. Mas havia uma tarde específica, que Marlene carregou na memória por toda a vida, que mudou tudo. Ela tinha 8 anos. Era dia de feira na cidade, uma segunda-feira, e a família foi comprar mantimentos. E ali, numa barraquinha no canto da praça, havia uma mulher vendendo roupas. Não eram roupas caras, eram peças simples, de algodão, coloridas. Mas havia uma saia amarela com bordado em linha laranja na barra. E Marlene parou na frente daquela saia como se tivesse visto um milagre. Ela ficou olhando por tanto tempo que a mulher da barraca perguntou: "Quer comprar, menina?" Marlene não tinha dinheiro. Não tinha 1 centavo, mas disse: "Um dia eu vou fazer roupa mais bonita do que essa." A mulher riu, não de um jeito maldoso. Riu como os adultos riem quando uma criança diz algo grande demais para caber no mundo pequeno onde ela vive. Um riso cheio de condescendência disfarçada de carinho. Marlene não esqueceu aquela risada. Ela guardou aquela risada como guardamos as ofensas que nos movem para frente. Mas o que Marlene não sabia é que o sertão ainda tinha muitas lições duras para ensinar antes de deixá-la ir. Quando o chão some debaixo dos pés. Em 1989, Marlene tinha 11 anos. E 1989 foi o ano em que o sertão, mais uma vez, mostrou a sua face mais cruel. A seca daquele ano foi devastadora. As plantações secaram antes de dar fruto. Os açudes abaixaram até o fundo rachado. O gado magro que os fazendeiros criavam começou a morrer. E para famílias como a de Marlene, que dependiam da roça para sobreviver, aquilo foi uma sentença. Seu Geraldo ficou sem trabalho. O dono da fazenda disse que não tinha como continuar pagando o meeiro se não havia colheita. E da noite para o dia, sem aviso, sem indenização, sem nada, a família de Marlene se viu sem renda, sem comida e sem perspectiva. Marlene se lembra de noites em que foram dormir sem jantar. Não uma noite, várias noites seguidas. A mãe ia deitar com os filhos, rezava baixinho e apagava a luz para ninguém ver nos olhos dos outros a vergonha e o medo que estavam sentindo. Foi nessa época que seu Geraldo tomou uma decisão que mudaria a família para sempre. Eles iam para Fortaleza. A ideia de ir para a cidade era um misto de esperança e terror. Fortaleza era enorme, desconhecida e cheia de histórias de pessoas que foram para lá e não encontraram nada além de mais pobreza. Mas ficar no sertão sem comer era uma certeza. Ir para Fortaleza era pelo menos uma aposta. Venderam o pouco que tinham: uma cama de madeira, 2 baús, algumas galinhas. Juntaram o dinheiro e compraram passagem de ônibus para 7 pessoas. Marlene tinha 11 anos e nunca havia saído de Quixadá. Quando o ônibus saiu de madrugada e ela olhou pela janela para as pedras iluminadas pelo luar, sentiu pela primeira vez o que é dizer adeus a tudo que você conhece. Chorou baixinho, com a testa encostada no vidro frio, enquanto os irmãos dormiam espremidos ao redor. E pensou: quando eu voltar aqui, vai ser diferente. Fortaleza, porém, não recebeu a família com braços abertos. Eles foram morar na casa de um primo do pai, no bairro do Pirambu, uma das favelas mais antigas de Fortaleza, na orla da cidade.
A casa do primo era pequena para ele mesmo. Receber mais 7 pessoas foi uma tensão que durou pouco mais de um mês antes de a situação se tornar insustentável. Seu Geraldo conseguiu um trabalho de servente de pedreiro. Dona Terezinha lavava roupa para as casas do bairro. O dinheiro era pouco, mas era suficiente para alugar um cômodo num cortiço próximo. Um cômodo para 7 pessoas. Marlene continuou estudando. Ela insistiu nisso, mesmo com o pai dizendo que precisavam de mais uma renda na casa. A escola pública do bairro era caótica, barulhenta, com professores que faltavam e carteiras que quebravam. Mas Marlene sentava na primeira fila e absorvia tudo que conseguia. E foi na escola de Fortaleza que ela conheceu Cláudia. Cláudia tinha a mesma idade de Marlene e era diferente de qualquer pessoa que Marlene havia conhecido até então. Filha de uma costureira que trabalhava para uma grife local, Cláudia cresceu rodeada de tecidos, linhas, revistas de moda. Ela sabia os nomes das estilistas, sabia a diferença entre popeline e cetim, sabia o que era uma coleção de inverno. Para Marlene, que havia crescido achando que roupa era sobrevivência, aquele mundo que Cláudia descrevia parecia pura fantasia. As duas se tornaram inseparáveis. Cláudia levou Marlene pela primeira vez na costuraria onde a mãe dela trabalhava. Era um galpão pequeno, com máquinas de costura enfileiradas, cheiro de tecido novo e linha e pedaços de peças em vários estágios de criação pendurados por toda parte. Marlene entrou naquele lugar e sentiu que havia chegado em casa. "Eu quero aprender isso", ela disse para a mãe de Cláudia, Dona Marlene. Curiosamente, as duas tinham o mesmo nome. Dona Marlene olhou para aquela menina sertaneja com os olhos brilhando e disse: "Se você quiser aprender de verdade, pode vir aqui nos fins de semana." E Marlene foi. Todos os fins de semana, sem falta. Durante 2 anos, ela aprendeu os fundamentos da costura naquele galpão. Como usar a máquina, como cortar o molde, como pregar botão, como fazer bainhas. E mais do que a técnica, aprendeu a olhar para uma peça inacabada e imaginar o que ela poderia se tornar. Mas antes que aquele período de aprendizado chegasse a um lugar mais alto, o chão desapareceu de novo. O peso que ninguém devia carregar tão cedo. Marlene tinha 13 anos quando seu Geraldo caiu do andaime. Ele trabalhava na construção de um edifício no bairro de Aldeota, numa segunda-feira de manhã, quando o andaime mal instalado cedeu. Ele caiu de 3 metros de altura. Não morreu, mas fraturou a coluna lombar e ficou impossibilitado de trabalhar por meses. E como não havia contrato de trabalho formal, não havia seguro, não havia indenização, não havia nada. Da noite para o dia, Marlene se tornou a principal ajuda da mãe para sustentar a família. Ela parou de ir à costuraria nos fins de semana, parou de sonhar acordada e começou a trabalhar. Com 13 anos, vendendo balas e pirulitos no sinal. Com 14, carregando bandejas como ajudante numa lanchonete. Com 15, trabalhando em casa de família como faxineira. A escola foi ficando em segundo plano. Não porque Marlene quisesse, ela brigava contra isso com toda a força que tinha. Mas as horas do dia são 24, e quando você trabalha 12 delas e precisa ainda cuidar dos irmãos menores, não sobra muito tempo para os livros. Ela ficou 2 anos sem estudar. 2 anos. E quem passou por isso sabe o que significa. Não é só o tempo perdido. É o sentimento de que o mundo está andando sem você. É assistir as amigas avançarem enquanto você fica parada. É a vergonha silenciosa de ser a mais velha da turma quando você finalmente consegue voltar. Mas o que marcou essa época de forma mais profunda não foi o trabalho nem a pobreza. Foi algo que Marlene viveu dentro de casa, uma coisa que ela demorou muitos anos para conseguir falar em voz alta. O dono da casa onde ela trabalhava como faxineira era um homem de 40 e poucos anos, respeitado no bairro, casado, pai de filhos.
E durante os quase 2 anos que Marlene trabalhou naquela casa, ele a assediou. Nunca chegou a uma violência física maior, mas as palavras, os olhares, as mãos que, por acidente, tocavam quando ela passava, os comentários sobre seu corpo, sobre sua roupa, fizeram com que cada dia naquele emprego fosse uma pequena morte por dentro. Marlene não contou para ninguém. Não contou para a mãe, que precisava do dinheiro. Não contou para o pai, que ainda se recuperava e não precisava de mais peso. Não contou para Cláudia, com quem havia perdido o contato depois de sair da escola. Ela engoliu. E quem já engoliu humilhação para não afogar quem você ama, sabe que aquilo não some. Fica guardado num lugar fundo, e às vezes você pensa que sumiu, mas ele está lá, e um dia ele sobe. Para Marlene, subiu de um jeito que mudou o rumo da história. Aos 16 anos, num dia que começou como todos os outros, o homem foi longe demais. Uma frase. Uma única frase que ele disse, olhando para ela com aquele sorriso torto que ela havia aprendido a odiar, enquanto a mulher e os filhos dele estavam em outro cômodo da casa. Marlene parou, colocou o pano de chão no chão, olhou para ele nos olhos, direto, sem desviar pela primeira vez em 2 anos, e disse: "Eu vou embora, e um dia, quando eu for alguém, eu vou lembrar que o senhor foi o motivo." Saiu. Nunca mais voltou. Ficou sem emprego. A mãe ficou com raiva. O pai disse que ela tinha que engolir o sapo porque a família precisava. Os irmãos não entendiam nada. E Marlene sentiu pela primeira vez o peso de tomar uma decisão certa num mundo que te pune por isso. Mas havia algo diferente nela a partir daquele dia. Uma dureza. Não a dureza que embota, que endurece a alma e apaga a luz, mas a dureza que afia, que afina, que transforma uma menina assustada em uma mulher que sabe o que quer e sabe por que quer. E o que Marlene queria era sair. Ir mais longe. Não Fortaleza, não o Nordeste, São Paulo, o trem que só anda para frente. A ideia de ir para São Paulo não chegou de repente. Ela foi crescendo devagar, alimentada por conversas, por histórias, por uma notícia lida aqui e ali, por um programa de televisão visto na casa da vizinha. Marlene sabia que São Paulo era o centro da indústria têxtil do Brasil. Sabia que o Brás, o Bom Retiro, o bairro do Bexiga eram nomes que qualquer pessoa do ramo da moda conhecia. E ela sabia, com uma certeza que não conseguia explicar de onde vinha, que era lá que a história dela precisava acontecer. O problema era que ir para São Paulo custava dinheiro, dinheiro que ela não tinha. Aos 16 anos, após sair do emprego que a humilhava, Marlene passou 3 meses desempregada. Depois, conseguiu trabalho num salão de beleza, lavando cabelo. Trabalho honesto, cansativo, mal pago. Mas ela economizava cada centavo que podia. Guardava em um envelope dentro de um tênis velho no fundo do armário. Levou quase 2 anos. 2 anos juntando dinheiro, centavo a centavo, nota amassada por nota amassada. 2 anos respondendo à mãe que tá guardando para alguma coisa importante. 2 anos ouvindo o pai dizer que São Paulo era uma cidade de louco, que lá a vida era mais dura ainda, que nordestino em São Paulo passa vergonha, sofre preconceito, não vai a lugar nenhum. Marlene ouvia tudo, respeitava a preocupação, mas não mudou de ideia. Numa segunda-feira de março de 1997, Marlene tinha 18 anos recém-completos. Acordou antes do sol, arrumou uma mochila com as poucas roupas que tinha, o dinheiro que havia juntado, a máquina de costura pequena que a mãe de Cláudia havia lhe dado de presente quando ela saiu da escola. Uma das únicas posses que ela considerava verdadeiramente sua, e foi acordar a mãe. Dona Terezinha já sabia. Mãe sempre sabe. Ficaram se abraçando por um tempo que Marlene não soube medir. A mãe chorou, Marlene chorou. E depois, Dona Terezinha fez o que as mães nordestinas fazem quando o coração tá partido, mas a cabeça entende que o filho precisa ir. Ela foi à cozinha, aqueceu uma broa de milho que havia sobrado do dia anterior,
Embrulhou num pano, colocou na mochila da filha e disse: "Você come no caminho, e você volta para me contar que chegou." O ônibus de Fortaleza a São Paulo levava mais de 40 horas naquela época. 40 horas dentro de um ônibus lotado, com paradas em cidades do interior, cruzando o sertão, depois o Agreste, depois a Bahia, depois Minas, até finalmente descer a serra e avistar as luzes de São Paulo pela janela no começo da manhã. Marlene ficou com o rosto colado no vidro enquanto o ônibus descia a Serra do Mar. Via os prédios surgindo como uma floresta de concreto, um horizonte que não acabava. E ali, pela primeira vez na vida, sentiu os dois sentimentos ao mesmo tempo: medo e certeza. O medo de não conseguir, e a certeza absoluta, irracional, quase doentia, de que era exatamente ali que precisava estar. O ônibus parou no terminal Tietê às 6 da manhã de uma terça-feira. Marlene desceu com a mochila nas costas, a máquina de costura na mão, R$ 23 no bolso e o endereço de uma pensão barata no bairro do Glicério, que uma mulher do ônibus havia anotado num papel para ela. Olhou em volta. O terminal era enorme, barulhento, cheio de gente apressada que não olhava para os lados. Cheirava a café, a chuva antiga, a óleo de motor. Ninguém sabia quem ela era. Ninguém se importava. E foi aí que Marlene Souza, filha do sertão de Quixadá, menor de idade em forma, mas adulta em espírito, com menos de R$ 25 no bolso, disse em voz baixa, ali no meio daquela multidão que não a ouvia: "Então é aqui." Não foi uma declaração de guerra, foi uma promessa. Mas São Paulo, como ela logo descobriria, não faz promessas. São Paulo cobra. O preço do sonho. Os primeiros dias em São Paulo foram um choque que nenhuma história, nenhum programa de televisão, nenhuma conversa havia preparado Marlene para enfrentar. A pensão no Glicério ficava numa rua estreita e sombreada, num quarteirão com cheiro de mofo e fritura. Eram quartos minúsculos alugados por semana, partilhados por 2 ou 3 pessoas. Marlene dividiu o quarto com uma mulher mais velha, de Recife, chamada Edna, que trabalhava como cozinheira num restaurante árabe do centro. Edna foi a primeira pessoa de São Paulo que tratou Marlene com gentileza. Mostrou onde ficava o mercado mais barato, que linha de ônibus levava ao Brás, onde era perigoso andar à noite. Pequenas instruções de sobrevivência que em São Paulo valem ouro. Mas os primeiros empregos foram humilhantes de um jeito diferente da humilhação que Marlene havia vivido em Fortaleza. O preconceito com o sotaque nordestino em São Paulo, nos anos 90, era algo que cortava como faca. Marlene entrou em lojas do Brás pedindo emprego e ouviu "não tem vaga" antes mesmo de terminar a frase. Não porque não havia vaga, mas porque assim que abriam a boca e o sotaque sertanejo saía, muitas portas se fechavam. Ouviu comentários sobre o jeito dela falar. Ouviu piadas sobre nordestino. Ouviu, numa tarde que não vai esquecer nunca, o dono de uma pequena confecção dizer para o funcionário ao lado, como se ela não estivesse ali: "Nordestino só sabe fazer filho e dar trabalho." Marlene respirou fundo. Disse obrigada pela atenção. E saiu, mas foi para a calçada, ficou parada na frente da loja por uns 30 segundos e fez uma coisa que ninguém esperava de uma menina de 18 anos numa cidade que acabou de engolir ela inteira. Sorriu. Não um sorriso feliz, um sorriso de decisão. O tipo de sorriso que você dá quando entende claramente qual é o tamanho do obstáculo que está na sua frente e decide enfrentar de cabeça. 3 semanas depois de chegar a São Paulo, Marlene conseguiu o primeiro emprego. Não era num ateliê, não era numa confecção. Era numa fábrica de embalagens plásticas, no ABC Paulista, trabalhando no turno da tarde até a meia-noite, operando uma máquina de corte de plástico. Era longe, era barulhento, era repetitivo, mas pagava. Acordava de manhã, ia até o Brás, bater na porta de confecções, oferecendo serviço de costura extra. Fazia alguns trabalhos avulsos que começou a conseguir devagar. Almoçava um pão com mortadela sentada na calçada. Pegava ônibus para o ABC.
Trabalhava até meia-noite, voltava para a pensão de madrugada, dormia 4 horas e começava tudo de novo. Fez isso por 6 meses sem parar. Nesse período, perdeu 6 quilos. Ficou com olheiras profundas. Teve uma crise de labirintite pelo cansaço. E numa noite, depois de perder o último ônibus de volta e ter que ficar dormindo sentada num banco da estação do metrô Brás, abraçada na mochila com medo de ser roubada, Marlene chorou. Chorou muito, de um jeito que não havia chorado desde que saiu de Fortaleza. Chorou pela mãe, que estava longe, pelos irmãos que ela ajudava a mandar dinheiro todo mês e que mal dava para cobrir o necessário, pelo sonho que parecia estar ficando cada vez mais distante quanto mais ela corria atrás. Tirou do bolso da jaqueta um pedacinho de papel amassado, onde havia desenhado semanas antes um esboço de vestido. Uma peça que havia imaginado enquanto operava a máquina de plástico, olhando para nada, deixando a mente criar. Era um vestido simples, mas com um detalhe no ombro que ela havia tirado de uma lembrança da saia amarela da feira de Quixadá. Olhou para aquele papel na penumbra da estação de metrô e disse para si mesma, em voz baixa, com a voz rouca de quem chorou: "Esse vestido um dia vai existir." Guardou o papel de volta no bolso, levantou, foi beber água no bebedouro da estação e esperou o primeiro ônibus da manhã. Não desistiu. A primeira porta que se abre de verdade. O nome dela era Hana. Hana Watanabe tinha 62 anos, era filha de imigrantes japoneses e tinha uma confecção pequena, mas respeitada no Bom Retiro, que produzia peças para 2 boutiques da rua Oscar Freire. Marlene havia parado na frente da confecção de Hana numa manhã de quinta-feira, como havia parado na frente de dezenas de outros lugares nos meses anteriores. Mas dessa vez, ao invés de entrar pela porta da frente e perguntar sobre emprego, ela ficou parada na calçada olhando para o vitrine da loja ao lado, onde havia uma blusa exposta. A blusa tinha um defeito de costura no ombro, algo sutil que a maioria das pessoas não perceberia, mas Marlene percebeu. E ficou olhando para aquela blusa com aquela expressão que ela tinha desde criança. O olhar de quem está vendo o que a peça poderia ser se fosse feita certo. Hana saiu da confecção para tomar ar naquele momento, com uma xícara de chá na mão. Viu aquela jovem parada olhando para a vitrine com uma expressão que ela reconheceu de imediato, porque era a mesma expressão que ela mesma tinha quando olhava para uma peça que podia melhorar. "Você viu alguma coisa errada aí?" Hana perguntou diretamente. Marlene se virou. Olhou para aquela mulher pequena, de cabelos brancos presos, com os olhos apertados atrás de óculos grossos, e disse a verdade. "A costura do ombro está torta. Desviou 2 centímetros para a esquerda. A peça de baixo foi cortada certo. Mas quem montou não segurou o encaixe." Hana ficou olhando para ela por um momento. Depois disse: "Entra." Essa foi a virada. Marlene entrou na confecção de Hana e as duas ficaram conversando por 2 horas. Hana fez perguntas, pediu para Marlene mostrar o que sabia fazer, colocou um pedaço de tecido na máquina e pediu para ela costurar um encaixe difícil. Marlene costurou. Limpo, firme, perfeito. Hana contratou Marlene naquele mesmo dia como auxiliar de costura, com um salário melhor do que tudo que ela havia recebido até ali. Mas o mais importante não era o salário, era o que havia além do salário. Hana era uma mulher que acreditava que ensinar é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer pelo outro. Ao longo dos 2 anos seguintes, ela ensinou Marlene tudo. Não apenas costura, havia aprendido a base disso na costuraria de Fortaleza, mas a lógica da moda, como uma tendência nasce e morre, como se lê um mercado, como se negocia com fornecedor, com loja, com cliente, como se pensa uma coleção em vez de uma peça. Marlene era uma aluna que devorava tudo. Chegava mais cedo e saía mais tarde. Fazia perguntas até Hana ficar cansada de responder. Enchia cadernos com anotações, com esboços, com ideias que surgiam no meio do trabalho. E Hana via. Hana via em Marlene algo raro.
o talento em estado bruto combinado com uma determinação que ela havia visto poucas vezes na vida. Uma combinação que, nas mãos certas, podia fazer barulho. Numa tarde, depois de um dia longo de trabalho, Hannah chamou Marlene para sentar e tomar chá. Colocou na mesa um caderno de esboços que Marlene havia deixado esquecido na confecção e disse: "Você não deveria estar aqui como auxiliar. Você deveria estar num curso de moda." Marlene ficou quieta. "Eu sei que você não tem dinheiro", Hannah continuou. "Mas tem uma escola boa, no Bom Retiro mesmo, que tem um curso noturno, não é caro, e você pode continuar trabalhando aqui." Marlene quase disse não. O medo de não conseguir, o cansaço acumulado, a sensação de que pedir mais era arriscar perder o que já tinha. Tudo isso fez ela hesitar. Mas Hannah fez uma coisa que Marlene nunca vai esquecer. Abriu a gaveta da mesa, tirou um envelope e pôs na frente dela. "Isso aqui é o pagamento da matrícula. Não é caridade. É um empréstimo. Você me paga quando puder." Marlene olhou para o envelope, respirou fundo e disse: "Tá bom." Eis o detalhe que faz essa parte da história ser tão importante. Marlene nunca precisou pagar Hannah de volta com dinheiro. Ela pagou de outra forma, de uma forma que você vai entender mais pra frente nessa história. Mas primeiro, o curso de moda foi o que abriu a caixa de Pandora dentro de Marlene. E o que saiu de dentro dessa caixa mudou para sempre não só a vida dela, mas o mercado de moda de um país inteiro. Quando a identidade vira arma. No curso de moda, Marlene era diferente de todos os outros alunos. A maioria era de família paulistana de classe média, jovens que haviam crescido com acesso a revistas importadas, a coleções de lojas dos jardins, a viagens para fora do país. Para eles, moda era uma linguagem que fazia parte do cotidiano desde sempre. Para Marlene, moda era uma conquista. Era algo que ela havia precisado buscar, estudar, sonhar antes de poder tocar. E essa diferença aparecia no trabalho dela, de um jeito que os professores notavam, às vezes com admiração, às vezes com estranheza. Enquanto os outros alunos tendiam a imitar o que viam nas revistas europeias, a copiar estilos minimalistas da Europa ou o streetwear americano, Marlene criava algo diferente. Ela criava peças que misturavam, que pegavam a paleta de cor vibrante do Nordeste, os bordados que havia visto nas feiras da sua infância, as formas soltas e práticas das roupas das mulheres do sertão, e colocavam esses elementos dentro de uma linguagem contemporânea, urbana, poderosa. Não era folclore, não era regionalismo superficial. Era algo mais profundo. Era uma mulher reinterpretando a própria identidade através do tecido. Mas no começo, isso não era bem recebido. Havia um professor em especial, um homem de meia idade, com um currículo vistoso e um ego proporcional, que constantemente minava o trabalho de Marlene. Dizia que as peças dela eram muito populares, que não tinham sofisticação suficiente para o mercado de alta costura, que ela precisava se despir das referências regionais se quisesse ser levada a sério. Marlene ouvia, anotava, e na semana seguinte entregava uma peça ainda mais claramente enraizada na sua identidade, mas com uma execução técnica tão impecável que ficava impossível criticar o trabalho em si. Ela não brigava com o professor, ela respondia com o trabalho. No segundo ano do curso, a escola promoveu um desfile interno com as peças dos alunos. Cada estudante tinha direito a apresentar 3 criações. Marlene apresentou as 3 peças que havia passado 2 meses desenvolvendo. 3 vestidos longos, estruturados, com um trabalho de bordado manual na gola e nos punhos que havia aprendido com a mãe ainda em Quixadá. As cores eram fortes, terracota, amarelo ocre, azul índigo. Os cortes eram contemporâneos, limpos, mas os detalhes eram sertão puro, cada ponto de bordado contando uma história que quem não conhece o Nordeste não ia saber ler, mas quem conhece ia sentir como um soco no peito.
O desfile foi um momento que todo mundo que estava ali lembra até hoje. Quando a última modelo passou com o terceiro vestido, houve um silêncio de uns 3 segundos. Depois, um dos professores, não o professor crítico, outro, uma mulher chamada Sônia, que havia trabalhado em Paris por 10 anos, começou a bater palma, sozinha, por uns 2 segundos. Depois todo mundo juntou. O professor, que sempre criticava Marlene, não aplaudiu. Ficou de braços cruzados, olhando para as peças com uma expressão que ela não conseguia decifrar. No fim do evento, ele foi até Marlene. Ela se preparou para outra crítica. Ele disse: "Seus bordados são bons, o corte é competente, mas você vai ter dificuldade para vender isso no mercado atual." Marlene olhou para ele nos olhos. A mesma olhada direta que havia dado para o homem que a assediou em Fortaleza anos antes, e disse: "Então eu vou mudar o mercado." Ele não respondeu. E Marlene passou o resto do curso com essa frase queimando dentro dela como um motor. Mas o mercado, como ela logo descobriria, não se muda facilmente. E entre a frase dita no corredor de uma escola e a realidade de construir uma marca do zero, havia um abismo que ainda custaria muito caro para atravessar. A sociedade que começou com um aperto de mão. No fim do curso, Marlene tinha 22 anos, um diploma, uma coleção no portfólio que havia causado burburinho entre os professores e quase nenhum dinheiro. Continuava trabalhando com Hannah no Bom Retiro, mas a confecção estava passando por dificuldades. O mercado havia mudado. A chegada das importações baratas da China havia destruído centenas de confecções pequenas no bairro. Hannah estava segurando com as 2 mãos, mas todos sabiam que era questão de tempo. Foi nesse momento que Marlene conheceu Ricardo. Ricardo Alves tinha 26 anos, era de família paulistana de classe média baixa, formado em administração de empresas pela FEI, e tinha uma energia que parecia elétrica. Era do tipo de pessoa que entra numa sala e todo mundo sente. Não pela altura, não pela aparência, mas pela convicção com que falava, pela clareza com que pensava sobre negócios. Eles se conheceram num evento de empreendedorismo no Centro Cultural Fiesp, que Marlene foi porque havia visto um cartaz colado no poste perto da confecção. Ricardo havia sido convidado para falar sobre um pequeno negócio de importação têxtil que havia montado com um amigo. Depois do evento, Marlene foi até ele com uma pergunta direta. Como você importa tecido sem ter capital grande para começar? Ricardo ficou olhando para ela por uns 2 segundos, surpreso com a objetividade da pergunta. Depois respondeu. E a conversa se estendeu por 2 horas, num bar ali perto, onde os dois falaram sobre mercado, sobre tecido, sobre identidade de marca, sobre a lacuna que Marlene havia identificado num nicho específico. Roupas contemporâneas de alta qualidade com identidade brasileira nordestina para mulheres de classe média, alta, que queriam algo com significado, com história, com raiz, mas sem o olhar assistencialista que geralmente acompanha os produtos artesanais do Nordeste. Ricardo foi o primeiro a dizer: "Isso é um negócio. Você não percebe, mas você está descrevendo um negócio com muito potencial." Marlene percebeu. Levaram 3 meses para construir o plano. Marlene com a parte criativa e técnica. Ricardo com a parte financeira e de gestão. Eles bateram cabeça várias vezes. Ricardo queria ir mais devagar, construir com segurança. Marlene queria ir mais rápido, criar mais, testar mais. Mas eram exatamente essas diferenças que faziam os dois se complementar. Em junho de 2001, com um capital inicial que juntou as economias de Marlene dos últimos anos com um pequeno empréstimo que Ricardo conseguiu junto ao pai, nasceu a marca Caatinga. O nome foi de Marlene. Ricardo havia sugerido algo mais neutro, mais fácil de pronunciar fora do Brasil. Marlene disse não. Caatinga não é neutra. Caatinga é vida onde ninguém esperava vida. É exatamente isso que a marca é. Não havia como argumentar contra isso.
Os primeiros meses da Caatinga foram nos fundos do sobrado onde Ricardo morava, no bairro do Ipiranga. Uma sala transformada em ateliê, com 3 máquinas de costura, uma mesa de corte e pilhas de tecido. Marlene costurava, Ricardo cuidava das finanças e do comercial. Às vezes, Hannah passava para dar uma opinião sobre uma peça, aposentada, mas incapaz de ficar longe de tecido. A primeira coleção tinha 12 peças. 12 vestidos e blusas, todos feitos à mão por Marlene, todos com os elementos que ela havia desenvolvido durante o curso. A paleta nordestina, o bordado manual, os cortes contemporâneos. O primeiro ponto de venda foi uma boutique pequena em Pinheiros, que concordou em pegar as peças em consignação. Isso significa que, se não vendesse, a loja devolvia sem pagar nada. Das 12 peças entregues, 11 venderam em 3 semanas. Ricardo ficou boquiaberto. Marlene não ficou surpresa. Ela havia confiado no instinto, mas a prosperidade tinha outra face, e essa face estava prestes a mostrar o dente. Crescer rápido demais tem um custo. Nos anos seguintes, a Caatinga cresceu de um jeito que nem Marlene nem Ricardo haviam planejado. A segunda coleção foi exibida num showroom multimarcas no Itaim Bibi. Uma colunista de moda de uma revista importante estava lá, por acaso, vendo outra coisa. Viu as peças de Marlene. Escreveu uma nota pequena, quase de rodapé, mas foi suficiente. O telefone começou a tocar. No espaço de 2 anos, a Caatinga passou de 3 máquinas numa sala do Ipiranga para um ateliê próprio de 300 metros quadrados no Brás, com 8 costureiras contratadas, uma equipe de estamparia e pontos de venda em 6 estados do Brasil. Era exatamente o que Marlene havia sonhado. Mas o sonho veio com uma série de problemas que ninguém te avisa na escola de moda. O primeiro grande problema foi financeiro. Crescer rápido demais exige capital de giro. Pagar as costureiras, comprar tecido, pagar aluguel do ateliê, montar coleções, tudo isso ocorria antes de o dinheiro das vendas entrar. E quando as vendas demoram a entrar, o negócio sangra. Ricardo pediu um empréstimo no banco. As taxas de juros eram altíssimas. Isso era 2003, e o mercado de crédito para pequenas empresas no Brasil era um pesadelo. A dívida cresceu mais rápido do que as vendas. O segundo problema foi humano. Com uma equipe maior, a dinâmica mudou. Havia costureiras que eram excelentes tecnicamente, mas não entendiam a identidade da marca. Havia fornecedores que prometiam prazo e não entregavam. Havia clientes que queriam pagar menos e pediam desconto que a margem não comportava. E havia um terceiro problema, o maior de todos. Ricardo e Marlene começaram a brigar. No começo eram discussões sobre decisões de negócio. Marlene queria reinvestir na expansão criativa, contratar mais uma estilista, desenvolver uma linha mais acessível para chegar a um público maior. Ricardo queria antes resolver a dívida, estabilizar o fluxo de caixa, crescer com segurança. Mas, debaixo das discussões de negócio, havia algo mais pesado que ambos demoraram para colocar em palavras. Eles haviam se envolvido romanticamente no segundo ano da marca. E quando o negócio começou a apertar, o relacionamento também apertou. E as brigas de trabalho e as brigas pessoais foram ficando cada vez mais misturadas, cada vez mais difíceis de separar, até o ponto onde estar no ateliê juntos todos os dias virou uma tortura para os dois. Numa noite de sexta-feira, depois de uma discussão que começou sobre um cheque sem fundo e foi parar em acusações pessoais que os dois passaram meses guardando, Ricardo disse a frase que partiu tudo ao meio. Eu não sei mais se quero continuar com a sociedade, Marlene. Ela não disse nada. Ficou olhando para ele. Depois virou, pegou a bolsa e saiu. Não dormiram naquela noite. Marlene ficou andando pela madrugada do Brás, olhando para as vitrines fechadas das lojas de tecido, pensando, não sobre Ricardo, sobre a marca, sobre o ateliê,
sobre as 8 costureiras que dependiam do trabalho. Na manhã seguinte, Marlene chegou no ateliê às 7 horas. Ricardo chegou às 8 e ela disse: "A gente precisa resolver a sociedade antes de qualquer outra coisa. O que acontece entre nós dois é separado, mas a marca a gente não pode deixar morrer." Ricardo concordou. Levaram 3 meses para separar formalmente a sociedade. Ricardo saiu com uma parte em dinheiro, calculada sobre o valor atual da empresa. Marlene ficou com a marca inteira. Ficou também com a dívida inteira, com o ateliê, com as 8 costureiras e com a certeza de que a partir dali estava sozinha. Sozinha, endividada. Com uma empresa que crescera rápido demais e precisava urgentemente de uma âncora. Mas Marlene tinha uma coisa que nenhum balanço financeiro consegue medir. Ela sabia exatamente quem era. O ano em que tudo quase acabou, 2004, foi o ano mais duro da vida de Marlene como empresária. Com Ricardo saído, ela precisou aprender, na pressa, tudo o que ele havia gerenciado. Impostos, folha de pagamento, negociação com banco, contratos com fornecedores. Coisas que ela sabia que existiam, mas havia deixado nas mãos dele durante os 3 anos de sociedade. Naquele ano, a empresa chegou à beira da falência 3 vezes. A primeira foi em março, quando o maior cliente atacadista que eles tinham, uma rede de boutiques no Sudeste, cancelou o pedido da coleção inteira sem aviso, alegando mudança de direção comercial. Era metade do faturamento previsto para aquele semestre. A segunda foi em julho, quando o aluguel do ateliê subiu 30% e o proprietário negou negociação. Marlene teve que demitir 2 costureiras. A cena das 2 saindo com a carteira assinada e lágrimas nos olhos ficou gravada dentro dela como uma cicatriz. A terceira foi em outubro, quando descobriu uma irregularidade fiscal herdada dos tempos de Ricardo. Um regime de tributação incorreto que havia gerado uma dívida com o fisco que, com multa e juros, estava no triplo do que deveria. Cada vez que batia numa parede dessas, Marlene passava 1, 2, 3 noites acordada fazendo conta, ligando para contador, consultando advogado, pedindo conselho para Hannah, e toda vez achava um caminho. Às vezes um caminho estreito, torto, que rasgava a roupa toda para passar. Mais um caminho. Mas houve uma noite de novembro de 2004, depois que o contador lhe explicou o tamanho real da dívida tributária, que Marlene ficou sentada na cadeira do ateliê vazio, depois que todo mundo foi embora, olhando para os moldes pendurados nas paredes, para as máquinas de costura cobertas com panos, para as prateleiras de tecido que ela havia escolhido com tanto cuidado, e pensou seriamente em desistir. Não de forma dramática, não com choro, mas com a frieza de quem está fazendo as contas e chegando à conclusão de que matematicamente não fecha. Ficou olhando para tudo aquilo por um tempo longo. Depois se levantou, foi até a prateleira, pegou um rolo de organza terracota, um tecido que havia comprado pensando em fazer algo especial e ainda não havia encontrado o momento certo. Desenrolou um pedaço na mesa de corte. Ficou olhando para aquela cor, terracota, a cor da terra seca do sertão. A cor do barranco da estrada onde ela havia esperado o ônibus às 4 da manhã, muitos anos antes, saindo de Quixadá com uma mochila nas costas e R$ 23 no bolso. Ficou com os dedos no tecido por um longo tempo. Depois, pegou a tesoura e começou a cortar. Trabalhou a noite inteira, sem dormir, sem comer, só ela e aquela organza terracota. Quando o sol começou a entrar pelas janelas do ateliê, havia na mesa de corte uma peça quase pronta. Um vestido longo, de corte assimétrico, com um detalhe no decote que ela havia imaginado de repente, como iluminação. Um bordado invisível, feito com linha da mesma cor do tecido, que você só via quando a luz batia de um ângulo específico. Como as listras de pedra dos monólitos de Quixadá, que você só vê quando o sol está baixo. Ela costurou o bordado à mão.
Demorou 4 horas. Quando terminou, ficou olhando para o vestido. Estava com os braços cansados, os olhos queimando, com fome. Mas o vestido era o mais belo que ela havia feito em toda a vida. E foi olhando para aquele vestido, às 7 da manhã, de uma quarta-feira de novembro, que Marlene Souza entendeu uma coisa que mudou tudo. Ela não estava fazendo aquilo pelo dinheiro. Estava fazendo porque era quem ela era. E quem ela era não ia acabar porque uma planilha não fechava. Ligou para o contador às 8 da manhã. Disse que precisavam encontrar uma solução para o parcelamento da dívida. Ligou para o banco. Ligou para 2 antigos clientes que havia perdido o contato e pediu reunião. E fotografou o vestido terracota. Enviou para a colunista de moda que havia escrito sobre a Caatinga 2 anos antes, com uma mensagem simples: nova criação. Acho que você vai querer ver. A resposta veio 3 horas depois. Eu quero. Quando posso ir ao ateliê? Esse vestido foi fotografado por uma fotógrafa freelancer que a colunista trouxe. Apareceu numa reportagem de 4 páginas, numa revista de moda importante 3 semanas depois, com o título A Força do Sertão na Haute Couture Brasileira. O telefone do ateliê não parou de tocar nos dias seguintes. A Caatinga havia sobrevivido. Mais do que isso, estava prestes a virar um fenômeno. A subida que ninguém pode te tirar entre 2005 e 2010, a Caatinga deixou de ser uma pequena marca de nicho e se tornou um dos nomes mais importantes da moda brasileira contemporânea. Não foi uma ascensão suave. Nada na vida de Marlene foi suave. Foi uma subida por uma encosta íngreme com pedra solta, onde você avança 2 metros e escorrega 1, mas avança. O primeiro grande passo foi a participação no São Paulo Fashion Week em 2006. Marlene havia tentado entrar no evento no ano anterior e sido recusada. O processo seletivo favorecia marcas maiores, com mais estrutura. A recusa a deixou furiosa, mas ela não perdeu tempo com raiva. Passou um ano inteiro trabalhando para voltar com uma coleção que fosse impossível de ignorar. A coleção que apresentou em 2006 se chamava Chique Chique, o nome de uma planta da caatinga que sobrevive em condições extremas de seca. 27 peças, cada uma inspirada em diferentes aspectos da vida e da cultura nordestina, mas reinterpretadas com uma sofisticação técnica que rivalizava com qualquer coisa que havia desfilado naquele palco. A abertura do desfile foi calculada por Marlene com precisão cirúrgica. No escuro completo da passarela, o som ambiente era o canto de um repentista, um gênero musical de improviso do sertão que a maioria do público da Fashion Week nunca havia ouvido ao vivo. Então, as luzes subiram lentamente e a primeira modelo entrou com aquele vestido terracota que havia sido criado na noite mais sombria do ateliê, o mesmo que havia saído na revista e mudado o rumo da empresa. O desfile foi um evento. Críticas entusiasmadas, cobertura em 4 revistas especializadas, convites de lojas dos Jardins, de Ipanema, do Leblon, um artigo num blog de moda italiano que Marlene só soube que existia quando uma amiga enviou o link com o texto. Você leu isso? Não, mas leu depois, e com dicionário porque era em italiano. Nos anos seguintes, a Caatinga abriu sua primeira loja física própria, em Pinheiros, depois uma segunda em São Paulo Shopping, depois uma no Rio de Janeiro. Depois, no movimento que Marlene havia dito que faria lá no corredor da escola de moda, entrou em 3 lojas de departamento de alto padrão. Ela contratou mais gente, uma equipe de criação com 2 assistentes estilistas, um diretor de arte, um gerente financeiro que desta vez ela escolheu com cuidado cirúrgico e supervisão diária. Aprendeu o que havia ignorado nos tempos de Ricardo. Aprendeu porque escolheu aprender, não porque foi obrigada. Mas a ascensão trouxe um novo tipo de desafio. Um que Marlene não estava preparada, a fama.
Quando você é pequena, invisível, você pode ser você sem consequências. Quando você começa a ser vista, fotografada, entrevistada, citada, você descobre que o mundo tem uma opinião sobre quem você deve ser. E essa opinião raramente combina com quem você realmente é. Havia jornalistas que escreviam sobre ela com um tom de surpresa que mal disfarçava o preconceito. A nordestina que chegou de ônibus e virou estilista. Como se a origem fosse o mais interessante na história, e o trabalho fosse apenas a prova de que um milagre havia acontecido. Havia pessoas do setor que não acreditavam que ela havia construído tudo aquilo sozinha. Perguntavam quem era o financiador de verdade por trás da Caatinga. Perguntavam se ela tinha um sócio escondido. Perguntavam, e isso doía mais do que tudo, se as peças eram realmente criadas por ela ou por alguém com mais formação. E havia a solidão. Porque subir num mundo que não foi feito para você é um trabalho solitário. As pessoas ao redor admiram, mas poucas entendem. Marlene não tinha uma mentora de moda que houvesse passado pelo mesmo. Não havia um grupo de empresárias nordestinas no setor que ela pudesse consultar quando estava em dúvida. Ela navegava em território desconhecido, sozinha, por intuição e por uma teimosia que às vezes ela mesma achava absurda. Foi nessa época que ela começou a fazer algo que virou parte da sua prática permanente, toda vez que ia ao Nordeste visitar a família. E começou a fazer isso pelo menos 2 vezes por ano. Ela ia para o mercado, para as feiras, para as casas das bordadeiras e das rendeiras do interior. Sentava com aquelas mulheres, ouvia as histórias, olhava para o trabalho delas e trazia de volta para São Paulo, não os produtos em si, mas a linguagem, a memória viva. A minha coleção mais honesta, ela disse numa entrevista em 2008, é a que vem dessas mulheres que nunca vão aparecer numa passarela, mas que guardam na mão o que nenhuma escola de moda ensina. Essa frase foi transcrita e republicada em 23 publicações diferentes. Marlene havia se tornado, sem querer, uma voz de algo que a indústria da moda brasileira precisava ouvir, que identidade não é folclore, que origem não é limitação, que o Brasil tem uma riqueza visual e cultural que o mercado sistematicamente ignorou por décadas e que essa riqueza, nas mãos certas, é ouro puro. Mas antes de o ouro aparecer de verdade, a história ainda tinha um capítulo de traição que Marlene não havia previsto. E esse capítulo veio de dentro. A traição que vem de dentro. Em 2009, Marlene contratou uma estilista assistente chamada Priscila. Priscila tinha 24 anos, era formada pela melhor escola de moda do país, havia feito um intercâmbio em Milão e tinha um portfólio impressionante para a idade. Era inteligente, rápida, criativa. E desde o primeiro dia se encaixou na cultura do ateliê de uma forma que Marlene nunca havia visto em nenhum outro colaborador. As duas trabalharam juntas por 2 anos. Marlene ensinou Priscila tudo o que sabia, não apenas técnica, mas a filosofia da marca, o jeito de olhar para a cultura nordestina como fonte de linguagem, o processo de criar peças que tivessem história além da forma. Levou Priscila numa viagem ao Ceará para visitar as bordadeiras. Mostrou de onde vinha cada elemento da identidade da Caatinga. Tratou Priscila como se fosse uma discípula, talvez até como a filha que ainda não tinha. Então, no início de 2011, Priscila pediu demissão. Marlene não ficou surpresa. Talentos da área costumam ir em busca de novas oportunidades. Fez uma despedida calorosa, deu uma carta de recomendação generosa e desejou tudo de bom. 2 meses depois, numa tarde de março, uma jornalista de uma publicação de moda ligou para Marlene pedindo uma declaração sobre a situação com a ex-funcionária. Que situação? Marlene perguntou. A jornalista ficou quieta por um segundo. Depois disse, você não sabe? Priscila havia fundado uma marca. Chamava-se Agreste.
E as primeiras imagens da coleção de estreia, que haviam começado a circular nas redes, mostravam peças que qualquer pessoa que conhecia a Caatinga reconhecia imediatamente. A paleta de cor, o tipo de bordado, os cortes assimétricos, a linguagem inteira que Marlene havia desenvolvido ao longo de 10 anos de trabalho. Não era uma coincidência, era uma cópia sofisticada, com modificações suficientes para evitar processo por plágio técnico, mas uma cópia inegável do DNA visual que Marlene havia criado. E o que era ainda mais sutil, e talvez ainda mais cruel, Priscila usava a experiência que havia adquirido na Caatinga, incluindo os contatos com bordadeiras do Ceará que Marlene havia apresentado a ela, para produzir suas próprias peças. Estava usando os mesmos fornecedores, alguns dos mesmos colaboradores artesanais, a mesma rede que Marlene havia construído com anos de trabalho e relacionamento. Marlene ficou sentada com o telefone na mão por um tempo, depois de desligar da jornalista. Sentiu raiva, uma raiva física que subia pelo peito, mas depois da raiva havia algo mais pesado. A traição, não a traição comercial. Isso o mercado faz o tempo todo. A traição humana. A traição de ter aberto seu processo criativo, suas fontes de inspiração, sua memória mais íntima para alguém em quem confiou, e ter essa confiança usada como matéria-prima para o enriquecimento de outra pessoa. Consultou o advogado. A resposta foi decepcionante. Sem um registro formal de elementos estéticos específicos, algo que a maioria dos designers não faz porque é caro e burocrático, a possibilidade de ganhar uma ação de plágio no tribunal era baixa. A linguagem visual não tem proteção legal simples. Havia duas opções: entrar numa batalha jurídica longa, cara e de resultado incerto, ou responder de outra forma. Marlene escolheu responder de outra forma. Convocou toda a equipe para uma reunião numa manhã de segunda-feira. Contou o que havia acontecido, sem rodeios, sem dramatismo, e disse: a gente não vai gastar energia perseguindo o passado. A gente vai construir o futuro. E o futuro da Caatinga vai ser tão maior do que qualquer coisa que qualquer outra pessoa consiga copiar, que não vai existir confusão possível. Depois passou para a próxima pauta. Mas, sozinha, no ateliê, depois que todo mundo foi embora, Marlene ficou sentada com a dor daquilo. Não fingiu que não doía, deixou doer, chorou um pouco, e depois fez o que havia aprendido a fazer desde os 11 anos. Levantou e foi trabalhar. O que ela começou a criar naquele período foi a maior coleção da história da Caatinga. E ela tinha um nome que Marlene escolheu de propósito: Raiz. Raiz, a coleção que mudou tudo. Marlene levou 8 meses para criar a coleção Raiz. 8 meses de uma intensidade que ela mesma descrevia como uma espécie de possessão criativa. Eu não estava fazendo as peças estavam saindo de dentro de mim. Ela viajou 2 vezes ao Ceará durante esse período. A primeira viagem foi ao interior, a Quixadá, onde passou 1 semana. Visitou a casa onde havia nascido, que havia passado por outras famílias e estava diferente, menor na memória do que era na realidade. Ficou de tarde sentada na praça, onde havia visto a saia amarela quando tinha 8 anos. Conversou longamente com bordadeiras de Beberibe, de Aracati, de Russas, mulheres que passaram a vida fazendo renda de bilro, labirinto, filé, pontos que levam décadas para dominar e que correm o risco de desaparecer porque os mais jovens não querem aprender. A segunda viagem foi a Fortaleza, onde encontrou a mãe e os irmãos. Passou 3 dias, ajudou a mãe a arrumar o quarto que precisava de uma reforma. Foi ao mercado com ela. Sentou à mesa da cozinha e comeu tapioca com queijo de coalho pela primeira vez em anos. E ficou quieta por um momento que a mãe perguntou se estava bem. "Tô bem demais", Marlene disse. Voltou para São Paulo com a cabeça cheia e começou a trabalhar. A coleção Raiz tinha 36 peças.
cada uma inspirada em um elemento diferente, a cor específica de uma hora do dia no sertão, a textura da palha do chapéu de couro, a leveza da rede de dormir balançando, o peso da pedra dos monólitos. Marlene trabalhou com 6 bordadeiras do interior do Ceará que havia contratado formalmente pela primeira vez, não como fornecedoras anônimas, mas como co-criadores com nome no crédito da coleção. Esse foi o detalhe que mudou a conversa. Nunca antes, no mercado de moda de luxo brasileiro, uma marca de alto padrão havia dado crédito público às artesãs que trabalharam nas peças. Quando o programa do desfile foi distribuído e o público viu os nomes das bordadeiras, Dona Maria das Dores, de Beberibe, Dona Joana Feitosa, de Russas, Dona Raimunda, de Quixeramobim, ao lado do nome de Marlene Souza, houve um murmúrio na plateia que foi a melhor música que Marlene já ouviu. O desfile da coleção Raiz, no São Paulo Fashion Week de 2012, é considerado até hoje, por muitas pessoas que estavam presentes, como um dos momentos mais marcantes da história do evento. Não por espetáculo, não por truque visual, mas por verdade. Marlene escolheu fazer o desfile em silêncio, sem trilha sonora. Os modelos entravam e saíam na passarela com apenas o som dos passos e o som ambiente da plateia, que foi ficando progressivamente mais quieta à medida que as peças apareciam, cada uma mais impressionante que a anterior, cada uma carregando uma história que mesmo quem não conhecia o Nordeste conseguia sentir. A última peça foi um vestido branco. Simples, clean, sem bordado. O único vestido sem a linguagem nordestina explícita da coleção inteira. E quando a modelo parou no final da passarela com aquela peça branca, Marlene entrou, não para um discurso, apenas para ficar ali, ao lado da modelo, de frente para a plateia. E a plateia se levantou. A coleção Raiz vendeu integralmente antes mesmo de chegar às lojas. Recebeu cobertura internacional pela primeira vez. Um editorial numa revista de moda de Madrid, uma menção num blog de referência em Londres. Uma compradora de uma rede de lojas de luxo dos Estados Unidos entrou em contato pedindo reunião. E a marca Agreste de Priscila, que havia causado tanto barulho meses antes, começou a desaparecer gradualmente do radar. Sem identidade própria, construída em cima de uma linguagem copiada que nunca foi dela de verdade, não tinha força para se sustentar quando a Caatinga original voltou com tudo. Marlene nunca falou publicamente sobre Priscila. Nunca deu uma declaração, nunca fez alusão, não precisou. O trabalho respondeu. O mundo que se abriu. Depois da coleção Raiz, a história de Marlene entrou numa fase que ela mesma chama de os anos da colheita. Não porque o trabalho diminuiu, aumentou, mas porque o esforço passou a produzir resultados que antes pareciam pertencer a outro universo. Em 2013, a Caatinga assinou um contrato de distribuição com uma rede de lojas de luxo americana. Era um contrato pequeno, 8 peças por estação, em 3 pontos de venda em Nova York. Mas era a primeira vez que a marca estava fisicamente num mercado externo. Marlene foi a Nova York para acompanhar a entrada das primeiras peças nas lojas. Ficou de pé na calçada de Manhattan, olhando pela vitrine para um vestido terracota com bordado manual exposto num manequim, com uma etiqueta que dizia Caatinga, Marlene Souza, Brasil. E pensou no repentista que havia tocado na abertura do desfile de 2006. E pensou na broa de milho, embrulhada num pano que a mãe havia colocado na mochila dela na madrugada de 1997. Não chorou. Estava além de choro. Ficou quieta, olhando, por um tempo longo. Depois entrou, cumprimentou a gerente da loja, fez as perguntas certas sobre como as peças estavam sendo recebidas e foi em frente. Em 2014, foi convidada para uma palestra no Brazilian American Chamber of Commerce sobre empreendedorismo no setor de moda.
Falou para uma sala com executivos, jornalistas e estudantes. Contou a história sem glamourizar, sem suavizar as partes duras. Falou do andaime que o pai caiu, do cômodo no cortiço, da estação de metrô onde passou a noite, da noite em que quase fechou a empresa. Ao terminar, uma mulher jovem na primeira fila levantou a mão e perguntou: "Você teve medo?" Marlene disse: "Sempre, até hoje. A diferença é que aprendi que medo e coragem não são opostos. Às vezes eles são a mesma coisa." Em 2015, a Caatinga lançou uma linha de acessórios, bolsas e sapatos com elementos de couro do sertão, feitos em parceria com artesãos do Ceará e da Bahia. A linha esgotou em 2 meses. Em 2016, Marlene recebeu o prêmio ABEST de melhor marca de moda autoral do Brasil. Subiu no palco, olhou para a plateia e disse apenas: "Esse prêmio é de todas as mulheres que bordaram peça por peça para que eu pudesse chegar aqui." Em 2017, foi capa de uma das principais revistas de negócios do Brasil. O título da reportagem era "A empresária que construiu um império de onde o Brasil menos esperava." Marlene pediu para a edição de texto remover a palavra império. Disse que não era um império, era uma empresa que ela havia construído com as mãos, centavo a centavo, erro a erro, e que ainda estava crescendo. Em 2018, a Caatinga abriu sua primeira loja no exterior, em Lisboa. Não foi escolhida por acaso. Lisboa era a cidade onde a língua portuguesa chegou ao Brasil, e Marlene sentiu que havia uma simetria bonita em fechar esse círculo. E em 2019, algo aconteceu que Marlene não havia planejado, não havia pedido, e que a surpreendeu de um jeito que poucas coisas na vida ainda a surpreendem. O momento que ela não esperava, em agosto de 2019, Marlene foi convidada para apresentar uma coleção especial na Semana de Moda de Paris. Não como parte do calendário oficial de alta costura, mas num evento paralelo dedicado a marcas emergentes e independentes de fora da Europa. Era algo novo que o conselho organizador havia criado para ampliar a representatividade geográfica do evento. Marlene aceitou. Levou 6 meses para preparar a coleção. Diferente da raiz que havia brotado de uma dor, essa nova coleção, que ela chamou de Água, nasceu de uma alegria tranquila. Era mais contida, mais serena, mas com uma profundidade técnica que refletia 20 anos de aprendizado. Cada peça era uma conversa entre a identidade nordestina, que ela nunca havia abandonado, e uma maturidade estética que só vem com o tempo. O evento em Paris aconteceu numa noite de setembro, num espaço na margem do Sena. Havia representantes de marcas da Índia, da Nigéria, da Coreia, da Argentina, do Brasil, um mosaico de culturas que o mundo da moda costuma ignorar quando olha apenas para Milão, Paris e Nova York. Marlene desfilou 22 peças. O espaço era menor do que o Fashion Week de São Paulo. A plateia era menor. Mas havia algo na qualidade da atenção das pessoas ali que ela nunca havia sentido antes. Depois do desfile, uma senhora de idade, uma francesa pela aparência, com um broche antigo na lapela do blazer, foi até ela e disse em inglês, com sotaque pesado: "Eu trabalho em moda há 50 anos, e o que eu vi esta noite é o que a moda precisa ser." Marlene disse obrigada. A senhora foi embora. Marlene nunca soube quem ela era. Mas o que ficou daquele momento não foi o elogio. Foi a sensação de que ela havia chegado num lugar que, quando tinha 8 anos, olhando para a saia amarela na feira de Quixadá, ela não havia nem tido palavras para imaginar. Na manhã seguinte, antes de pegar o táxi para o aeroporto, Marlene foi até a beira do Sena. Ficou olhando para o rio, para as pontes, para a cidade acordando, e tirou do bolso da jaqueta, o bolso onde sempre guardava alguma coisa, um pequeno pedaço de papel. Era aquele primeiro esboço do vestido. O esboço que ela havia desenhado enquanto operava a máquina de plástico na fábrica do ABC 20 anos antes.
O papel estava amarelado, dobrado em 4, com uma dobra marcada de tanto ser dobrado e desdobrado ao longo dos anos. Abriu. Olhou para o desenho primitivo, feito a caneta numa noite de cansaço, com a mão que tremia um pouco de exaustão. E sorriu. Não o sorriso de decisão da calçada de São Paulo. O sorriso de quem chegou. O que Marlene construiu além da moda. Contar a história de Marlene Souza apenas como a história de uma empresária de sucesso seria desonesto com tudo que ela representa. Porque o que Marlene construiu ao longo de mais de 20 anos foi maior do que uma empresa. Foi uma prova. Uma prova viva, mensurável, que você pode tocar, vestir, carregar, que alguns preconceitos que o Brasil carrega sobre origem, sobre sotaque, sobre onde você nasceu e quem seus pais são, não precisam ser o seu destino. A Caatinga hoje é uma empresa com faturamento de mais de 50 milhões de reais anuais. Tem lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, Lisboa e Nova York. Emprega diretamente mais de 140 pessoas e trabalha em parceria formal com 73 artesãs do Nordeste. Mulheres que antes vendiam o seu trabalho por preços irrisórios para atravessadores e que agora recebem um valor justo, têm seus nomes nos créditos das coleções e participam de um programa de capacitação criativa que a própria Marlene desenvolveu. Esse programa se chama Raiz Viva. Funciona em parceria com prefeituras de pequenos municípios do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Ensina técnicas contemporâneas de design às artesãs locais, sem apagar as técnicas tradicionais, mas combinando as duas linguagens para criar produtos que têm mercado nacional e internacional. Já passou por mais de 300 mulheres. Marlene financia o programa com parte do faturamento da Caatinga, não como filantropia, como negócio. Porque o trabalho dessas mulheres é a matéria-prima criativa mais rica que ela conhece. Ela também criou, em 2015, um fundo de bolsas para jovens de origem pobre que querem cursar moda ou design de moda no Brasil. O fundo já pagou integralmente os estudos de 26 jovens. A maioria é de meninas nordestinas que chegaram a São Paulo, ou a outras cidades grandes, com a mesma mochila nas costas e o mesmo medo no peito que Marlene havia carregado em 1997. Cada ano, quando as novas bolsistas são selecionadas, Marlene pede para encontrar cada uma pessoalmente. Não num evento formal, num almoço simples, no ateliê, com comida feita por ela mesma, geralmente uma tapioca com queijo coalho. E conta a história. Sem glamour, sem filtro. A pensão do glicério, a fábrica de plástico, a estação de metrô, a noite em que quase desistiu. E diz, não te conto isso para você admirar o que eu passei. Te conto para você saber que vai ter dias que parecem o fim e não são. E nos dias que parecerem o fim, você vai lembrar que uma mulher de Quixadá que dormiu no chão está sentada aqui na frente de você, viva, de pé. E que você também vai estar. O amor que chegou tarde e chegou certo. Por muitos anos, Marlene viveu sozinha, não por falta de interesse, mas porque construir a empresa durante os anos mais intensos significou que a vida pessoal ficou sempre em segundo, terceiro, quarto plano. Havia relacionamentos curtos que terminavam quando a outra pessoa percebeu que Marlene amava o trabalho de um jeito que rivalizava com qualquer amor humano. Havia pessoas que não entendiam o nível de comprometimento que ela tinha. Havia momentos em que ela mesma se perguntava se havia algo errado com ela. Mas em 2016, numa viagem ao Ceará para encontrar artesãs, ela parou num restaurante pequeno em Aracati para almoçar. E ao lado dela, na mesa seguinte, havia um homem lendo um livro com a capa para fora. Um livro sobre a história da renda de bilro no Nordeste. Marlene não conseguiu não comentar. O homem se chamava Eduardo. Era pesquisador de cultura popular, professor universitário no Ceará, especializado em tradições artesanais do semiárido.
Tinha 42 anos, cabelos começando a branquear nas têmporas e um jeito de falar sobre cultura popular, com uma paixão que Marlene reconheceu imediatamente porque era igual à paixão com que ela falava sobre moda. Ficaram conversando por 4 horas. Perderam o almoço. O relacionamento que cresceu dali foi lento, construído à distância num começo. Ela em São Paulo, ele em Fortaleza, com ligações que duravam até de madrugada e visitas nos fins de semana que iam e vinham por avião. Não foi fácil. Nunca é fácil quando 2 adultos formados estão tentando encaixar 2 vidas que já têm forma própria. Mas ambos tinham a paciência de quem aprendeu que as coisas boas costumam levar tempo para ficar prontas. Em 2018, Eduardo se transferiu para São Paulo. Não por ela, por um projeto de pesquisa que a USP havia aprovado. Mas o timing foi o timing. Hoje moram juntos num apartamento em Pinheiros, a poucos quarteirões do ateliê. Eduardo continua pesquisando e dando aula. Marlene continua criando. Nas noites em que nenhum dos dois está trabalhando, cozinham juntos, geralmente comida nordestina, e assistem filmes ou simplesmente ficam quietos na sala, cada um com seu livro, com a confortável cumplicidade de quem não precisa preencher o silêncio. Marlene diz que Eduardo é a primeira pessoa na vida adulta dela que a ama sem querer que ela seja diferente. Que entende que a caatinga não é o trabalho dela. É uma parte dela, como o sotaque que ainda carrega no R puxado do sertão, mesmo depois de 20 e tantos anos em São Paulo. Não tem filhos, não planejam. Tem as bolsistas, tem as artesãs, tem o ateliê cheio de gente jovem que aprende e vai crescer. Minha família é maior do que qualquer coisa que eu poderia ter construído dentro de 4 paredes, Marlene diz. A volta que fechou o círculo em 2020, durante a pandemia, quando as lojas fecharam e o mundo parou, Marlene fez algo que havia planejado há anos, mas sempre adiado. Voltou para Quixadá, não para visita, para ficar por um tempo. Alugou uma casa simples perto da área dos monólitos e ficou 2 meses. Sozinha, Eduardo ficou em São Paulo por compromissos de ensino online. Sozinha com o sertão, com o silêncio, com a caatinga que naquele ano havia florescido depois de uma chuva boa. Passou os dias andando, desenhando, observando. Voltou às casas das bordadeiras que conhecia há anos. Ficou longos períodos, sentada em silêncio, olhando para as pedras enormes que haviam sido a paisagem da sua infância. E pensou sobre tudo. Sobre a criança que havia crescido ali, achando que o mundo era pequeno. Sobre a jovem que havia colocado uma mochila nas costas e ido embora numa madrugada. Sobre todas as noites em que não dormiu, todos os cheques que não fecharam, todas as portas que bateram, todas as mãos estendidas que puxou ela mesma de dentro da lama. E pensou no futuro. Naqueles 2 meses em Quixadá, nasceu a ideia de abrir um ateliê de criação permanente da caatinga no Ceará. Não uma fábrica, um ateliê de criação. Um espaço onde os processos criativos e de desenvolvimento de produto da marca acontecessem fisicamente dentro da paisagem e da cultura que haviam originado tudo. O ateliê abriu em 2022, em Aracati, no litoral cearense. 22 postos de trabalho locais, 8 artesãs do programa Raiz Viva integrando a equipe de criação. Um espaço de residência criativa para jovens designers de todo o Brasil. E uma escola. Uma escola de moda e artesanato dentro do ateliê, gratuita para jovens da região, que já formou 2 turmas. Na inauguração do ateliê de Aracati, Marlene convidou Dona Terezinha, sua mãe, que já tinha mais de 70 anos, a quem ela havia dito adeus numa madrugada de 1997. Dona Terezinha entrou no espaço, aquele ateliê lindo, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol do Nordeste, com peças da caatinga expostas pelas paredes, com máquinas de costura e tecidos e jovens trabalhando e criando. E ficou quieta por um tempo longo. Depois olhou para a filha e disse: "Você foi e voltou." Marlene disse:
Eu nunca fui embora de verdade, mãe. Eu só fui buscar. Ficaram abraçadas por um tempo. Em algum lugar na memória de Marlene, no fundo onde guardamos as coisas que moldam quem somos, a mulher da barraquinha da feira de Quixadá, que havia rido quando uma menina de 8 anos disse que um dia ia fazer roupas mais bonitas, que as dela ficou em silêncio. O que a história de Marlene ensina. Eu poderia terminar essa história aqui, e seria uma história linda. Uma história de vitória, de triunfo, do tipo que você conta para os filhos antes de dormir, que faz você acreditar que o esforço tem recompensa e que o mundo às vezes é justo. Mas essa não seria a história completa, porque a história de Marlene não é uma história de exceção. E entender isso é a parte mais importante de tudo. Nós costumamos contar histórias de superação como se fossem histórias de milagre. Como se o que Marlene alcançou fosse o resultado de um talento extraordinário que a separava das outras, de uma sorte especial que caiu do céu, de alguma qualidade mística que justifica que ela conseguiu quando tantas outras não conseguiram. Mas não é isso. Marlene conseguiu porque não desistiu. Mas não desistiu num sentido simplificado, motivacional, de cartaz de academia. Não desistiu da forma concreta, prática, dolorosa de aparecer todos os dias e fazer o trabalho, mesmo quando o trabalho sangrava. Não desistiu de si mesma, quando todo o contexto em que vivia dizia que pessoas como ela não chegavam onde ela foi. O que nos separa de Marlene não é talento, não é força de vontade, é contexto. Marlene precisou de Dona Fátima, a professora que acreditou nela antes que ela acreditasse em si mesma. Precisou da mãe de Cláudia, que abriu a porta da costuraria. Precisou de Hannah, que viu uma estilista olhando para uma blusa com defeito e decidiu que essa visão merecia um chance. Precisou de pessoas que, em momentos críticos, estenderam a mão. E é por isso que Marlene faz o que faz com o Raiz Viva e com o fundo de bolsas. Não por bondade abstrata, mas porque entende visceralmente que o talento é distribuído de forma muito mais democrática do que as oportunidades. E que a diferença entre quem chega e quem não chega muitas vezes é uma porta que alguém abriu, ou não abriu, num momento específico. Cada jovem que recebe uma bolsa da Caatinga é uma Marlene que não vai ter que passar a noite sentada numa estação de metrô abraçada numa mochila. E cada artesã que tem seu nome no crédito de uma coleção é uma mulher que o mundo tentou fazer invisível e que, por força de uma outra mulher que passou pelo invisível e decidiu que não era o lugar de ninguém, agora tem nome, tem valor, tem voz. Isso é o que Marlene construiu. Não um império, uma cadeia, uma corrente de pessoas que se puxam para cima. E essa corrente vai continuar muito depois de qualquer coleção, de qualquer prêmio, de qualquer loja aberta em qualquer cidade do mundo. O final que é um começo. Marlene tem 45 anos hoje. Acorda às 6 da manhã, invariavelmente. Bebe café preto, sem açúcar, num copo de vidro. Às vezes escreve um pouco. Não diário, não para publicar, apenas pensamentos e esboços que saem da cabeça antes de o dia começar a cobrar. Vai ao ateliê de São Paulo 3 vezes por semana. Nos outros 2 dias úteis, trabalha de casa ou faz reuniões externas. Viaja ao Ceará pelo menos 6 vezes por ano, para o ateliê de Aracati, para visitar a mãe, para sentar com as artesãs, para passar um dia andando na Caatinga e se lembrando de onde tudo vem. Ainda costura, não para produção, para si mesma, para pensar. Senta numa máquina, coloca um tecido e cria sem meta, sem coleção, sem cliente. Apenas para lembrar que antes de ser empresária, antes de ser estilista, antes de qualquer título, é uma mulher que desde os 7 anos pegava retalhos de tecido e tentava fazer algo bonito de sobras. Quando perguntam qual é o segredo do sucesso dela, Marlene ri. Não de ironia, de um cansaço gentil com a pergunta que já ouviu centenas de vezes. E diz a mesma coisa que disse ao professor, que a criticava na escola de moda, ao homem que a assediou em Fortaleza,
A cidade de São Paulo que tentou engolir ela inteira, as planilhas que não fechavam, a traição que não esperava, as noites sem dormir, ao medo que não foi embora, mas que aprendeu a conviver. Você vai me dizer que não posso? Então me diz qual caminho você acha que não existe, porque foi exatamente por esses caminhos que eu vim até aqui. A saia amarela ainda existe de alguma forma. Ela não está pendurada em nenhuma barraquinha de feira. Está tecida em cada peça que saiu das mãos de Marlene, em cada bordado feito pelas mãos de Dona Maria das Dores e Dona Joana Feitosa, em cada jovem que recebeu uma bolsa e entrou numa sala de aula sabendo que alguém acreditou nela antes que ela acreditasse em si mesma. A saia amarela virou um terracota, que virou um ateliê, que virou uma marca, que virou um movimento, que virou um nome que o mundo da moda pronuncia com respeito. Caatinga. E no começo de tudo, uma menina de 8 anos, descalça na feira, com os olhos grandes e fundos que pareciam querer engolir o mundo inteiro, havia apontado para aquela saia e dito com toda a convicção que uma criança pode ter: um dia eu vou fazer roupa mais bonita do que essa. Fez. E é aqui que eu preciso parar e te fazer uma pergunta direta. Você ouviu a história inteira de Marlene, desde o chão de terra batida de Quixadá até a beira do Sena, em Paris, desde a seca que quebrou a família até o vestido terracota que salvou a empresa, desde a madrugada, no terminal Tietê, com R$ 23 no bolso, até os aplausos de pé no Fashion Week. O que você sentiu? Porque eu não conto essa história para que você ache Marlene incrível e continue na sua vida como estava. Eu conto essa história porque Marlene existe. Essa história aconteceu e existem centenas, milhares de Marlenes por esse Brasil que nunca vão ter um palco para falar. Mulheres que nasceram no lugar errado, que foram chamadas de errada pelo sotaque errado, que chegaram num mundo que empurrou elas de volta para onde vieram e não aceitaram ficar. E se você quer continuar ouvindo essas histórias, as histórias que o Brasil esconde, as histórias que a televisão não conta, as histórias de gente que subiu pelo caminho difícil porque não tinha outro, então esse canal é o seu lugar. Se inscreve, ativa o sino e da próxima vez que você estiver num dia difícil, que a vida estiver pesando, que você estiver pensando em desistir de alguma coisa que importa para você, lembra de Marlene. Lembra da menina de 8 anos na barraquinha da feira. E continua.